Oi, André, bom dia. Gabriel entrou agora, né? Bom dia, Gabriel. Guilherme Nobre. Guilherme, bom dia. Vamos só aguardar um pouquinho, tá? Todo mundo entrar, nós já damos início à nossa aula. Estou aqui, tá? Qualquer coisa vocês chamem. Estou organizando o material, tá? Bom dia, prof. Bom dia. Cheguei. Aprendi como deixar o povo quieto na hora que eu for falar. Solta o áudio estourado, todo mundo fica, ó. Nice. Oi? Aprendeu o quê, Kelvin? Como deixar o povo quieto na videoaula. Por quê? É que eu tava querendo falar que a O que senhora já tinha você mandado link. fez? Aí eu tava me atropelando. Eu lasquei o áudio estourado Ah. e deu pra falar. Prof, qual página vocês pararam? É verdade, a página nem abriu contigo. Hoje vai ser filosofia ou história? Então, eu vou conversar com vocês. Como nós já estamos no último capítulo de história que vai falar sobre Roma, eu acho que nós poderíamos hoje fazer um pouco de filosofia. O que vocês acham? Também tô não. Filosofia, nós estamos bem no início ainda. Mais Beleza, perguntas. né? Beleza. Senhora, dá pra nós também. Você vai corrigir tarefa agora? Vocês fizeram um capítulo inteiro e uma aula de história? Sim. Tá pega. Sim. Meu Deus do céu, eu tô ferrada. Você tá falando. Tá vendo? Tu tá, minha Dá pra nós filha. também? Tem muita coisa. Mas eu não podia participar, não consegui participar. Ah, tá. História. Ah, você ficou com muitas faltas, Vitória, perdeu muitas notas. Eu só faltei uma aula, prof, sua. Eu acho que é suficiente pra verificar. Verdade. Hein? Aham. Então peguem a apostila de filosofia. Vamos fazer filosofia. As atividades de história ficou para vocês me enviarem, não ficou? Não. Pra enviar, não. Se for pra enviar, eu não enviei, não. Então, para a gente não perder tempo fazendo as correções, vocês me enviam. Me enviam, que daí eu anoto o nome de quem terminou certinho, tá bom? Depois, durante a semana, pode ser? Ô, prof, qual que é a atividade de história, fazendo por favor? Tá bom, Gabi. De história? Você pode procurar lá no grupo, que eu fiz até umas orientações das páginas, Vitória. Quem encontrar lá, depois pega o link e posta novamente, reposta, né? Para Vitória, para os alunos que perderam, fazendo favor. Oi, a página tô apagando tudo que eu tô postando, meu celular tá carregando demais. Eu também limpei minhas conversas, não tenho mais. São os textos. A página. O que você fez? Você também não tem? A página de tarefa é 41 a 43. Aquele registro de aprendizagem lá. Valeu. Aí eu coloquei umas orientações. Mas se alguém encontrar depois, sim, foi a 42 a 43. Se alguém encontrar no celular, reposta. Dos textos. Lembra que eu coloquei orientação de como vocês iam responder? Aham, eu mando. Então, depois você manda, então. Beleza. Tá. Em filosofia, na minha apostila, nós concluímos até a página 6, certo?
Nós vamos começar falando dos filósofos agora. Thomas Hobbes, John Locke. Acho que é. Jean-Jacques Roosevelt, é isso? Acho que é. Beleza, então. Todos já estão com a apostila? Tudo ok? Podemos começar? Uhum. Era só esse tanto de alunos mesmo na outra aula? Tinha mais Não. aluno ou não? Acho que era, prof. É só concluir. Eu vou conversar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou conversar com a Meire depois, para mim tentar gravar uma aula no canal sobre filosofia, para a gente adiantar um pouquinho do nosso conteúdo, tá bom? Aí eu posto, porque nós ainda estamos no primeiro capítulo e provavelmente, né, em julho já vai ser as nossas provas. Nós precisamos de conteúdo. Nossa, que bacana. Aí eu vou conversar com ela, explicar que a gente vai ser online, bem legal. Nós já estamos estudando, fazendo reuniões. Daqui um pouquinho mais para frente a gente fala com vocês sobre isso. Nós ainda estamos entrando nos acordos, fazendo algumas adaptações, mas vai ser bem interessante esse bimestre. Vai poder usar. Por isso que a gente diz, todas as aulas, é muito importante a participação de todos, entendeu? Nas aulas online. E às vezes não é só entrar, né, gente? Tem alunos que só estão entrando, não estão participando. E é importante participar. Nós estamos vivendo um período onde ninguém sabe como lidar com a situação. Né? A gente vê a questão dos governantes, até mesmo meio atrapalhados em determinado momento, criam decreto, abrem decreto, criam decreto de novo. Então, assim, é uma situação. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, né? E é o que nós temos para o momento, são esses tipos de aula, para a gente não perder o nosso ano letivo. Então, para a gente não perder o nosso ano letivo, não é importante só a escola criar métodos, não é importante só a escola oferecer alguma coisa para o aluno. O aluno, né, tem que despertar o interesse, a vontade. Eu sei que não é uma aula como se fosse presencial, né? Muda muita coisa, mas assim. nós somos seres adaptáveis, né? É melhor assim. Ô, professora, Não tô gostando não, porque eu tô limpando casa, sendo professora. Já é normal. Como? Você viu que as eleições vão ser em novembro? Como, Vitória? Não entendi. As eleições vão ser em novembro. Já foram adiadas, né? Isso. A Assembleia, agora falta o TSE, né? Aprovar. Verdade. Então, assim, se as eleições já estão sendo modificadas, o Enem parece que esse ano, né, vai mudar também. Vai vir uma votação para os alunos, parece que decidirem se querem fazer só mais à frente ou se querem que mudam para o próximo ano. Também tem alguma coisa assim. Eu não consigo falar muito porque eu não li muito sobre ainda. E agora, ó, antes da gente iniciar, nós estamos a um passo à frente. Verdade. E olha, nós estamos na Escola Alegria um passo à frente. Porque nós estamos trabalhando com um método que as universidades estão trabalhando online, né? Isso aí eu vejo com a minha mãe. Agora, ontem eu participei de uma reunião na qual eu também trabalho, na Escola do Estado. Nós também vamos começar a usar o Google Meet, vamos começar a se organizar também para fazer aulas assim online, porque pelo visto, né, pela situação, nós não vamos voltar mês que vem, que o programado era julho ou agosto, né? Então, assim, em julho eu acho que ainda a gente vai trabalhar com esse método. Vamos torcer para que em agosto nós consigamos voltar, né? Em agosto. Mas também não sei como que vai funcionar. Tá difícil a situação. Então, vamos lá, ó. Na página 6, a atividade já ficou ok, certo? Que era para procurar no parágrafo único da Constituição Brasileira e, com base nos seus conhecimentos, responder de que forma o povo pode exercer o seu poder. Só para a gente relembrar aí, o que foi colocado nessa resposta?
Eu não fiz essa. Aqui também não tá feita, não. Tá, mas analisando o que você já conhece, como que o povo hoje ele exerce o seu poder? Através de votos, manifestações, essas coisas? Através de voto, né, da sua liberdade de expressão. O que mais que nós podemos colocar? Essas eleições são consideradas diretas, né, porque é diretamente com o povo. Rebeca, o que você colocou? Meio de manifestação, a gente vê as manifestações, né, hoje, manifestações públicas, que querendo ou não é através de defender uma ideia, né? O que um determinado grupo querem, né, modificar, é uma forma de se expressarem, é um tipo de poder, quando elas são pacíficas, né? O que mais? Estão me ouvindo? Músicas. Sim, eu Através de tô. letras de músicas, as pessoas podem expressar, né, suas vontades, seus desejos, suas necessidades, Desenho. através da mídia, né? Quando algo não. Oi, Yassanã? Pinturas. Pinturas, enfim. Ah, O André tá por aí? O André tá tá. quietinho hoje? Tá sem áudio hoje? Será ele? Acho que sim, que ele só tava falando no chat desde a hora que ele entrou. Ele disse que o mic dele quebrou, não faz sentido. Beleza, É, então. o mic dele quebrou. Então, os que não fizeram, conseguiram entender para responder aí? Ok? Podemos prosseguir? Isso, manifestações, aham. Beleza, então. Aí aqui na página 6, abaixo da atividade, vai falar assim, ó, entre os principais contratualistas políticos, destacam-se Thomas Hobbes, John Locke e John Jacques Roosevelt. Só lembrando, né, em linhas gerais, que o contratualismo, ele propunha a substituição do poder real assentado no direito divino. Lembra que antigamente eles, né, explicavam o poder do rei como um poder divino, uma escolha divina. Então as pessoas não questionavam, né, aquilo que era divino, aquilo que Deus tinha escolhido. Era uma forma deles exercer o poder em cima da sociedade naquele período. Então o contratualismo, ele propunha a substituição desse poder real assentado nesse direito divino, em que os governados, né, são entendidos por súditos, pela defesa de um governo. Então, eles queriam que viesse, né, a atuar um governo que garantisse os direitos naturais do homem, tá? Daí o surgimento, então, desse início do contratualismo, ok? Só para vocês lembrarem que foi falado disso lá atrás, na página 5. Aí nós vamos começar falando, ó. Justnaturalismo vem da ideia de direito e bem-estar natural da natureza que é inerente ao homem e, portanto, comum a todos e inalienável, além de inegável. Percebe-se aqui a troca de pensamento do homem medieval, que atribuía grande parte de seu conhecimento ao divino, para um homem que provocava cada vez mais respostas da natureza, uma das principais características do movimento iluminista. Então, através do contratualismo, né, dá o surgimento ao justatuarismo. E isso fez o quê? Ele retia a autoridade política, né, do patamar imaterial divino, ou seja, da realidade natural. Ele aproximava-se às expectativas mantidas pelos, né, governos que deram início, as características que deram início ao movimento iluminista. Porque o movimento iluminista, ele colocou o homem, né, à frente de todas as decisões, né, à frente de um pensamento. Então, antes, que era tudo baseado em questões divinas, o iluminismo conseguiu propagar a ideia do homem, a valorização do homem, né? E era isso que o contratualismo defendia e o justnaturalismo também queria, tá? Era o objetivo de ambos.
Agora nós vamos falar um pouquinho sobre esses filósofos. Vamos começar falando ainda na página 6 sobre Thomas Hobbes. Lá embaixo da imagem, né, que representa, tem ó, o ano 1582 a 1679. Viveu numa época totalmente conturbada, né? Em seu país de origem, a Inglaterra, intensos conflitos religiosos e políticos acabaram por culminar a queda da monarquia e na ascensão de um regime republicano comandado por Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, né, mudou-se a questão política daquele período, só que também foi um governo mais ditatorial, né? Aí ainda fala, na página 6, no terceiro parágrafo, assim, ó, com base nessa ideia, Hobbes escreveu a obra Leviatã, que é a mais famosa desse filósofo. Segundo o autor, o Estado, com poder absoluto, apresentaria a soma da vontade de todos os indivíduos e evitaria conflitos que custariam a vida da população, o que ele chamava de estado natural ou guerra de todos contra todos. Então, quero que vocês grifem aí esse terceiro parágrafo. Olha o que ele acreditava, olha o que ele defendia, principalmente nessa sua obra conhecida como Leviatã, tá? Que o Estado, ele tem o poder absoluto e ele tinha que ser representado através da soma, né, da vontade de todos os indivíduos. E isso evitaria conflitos que custariam a vida da população. Porque quando você consegue atender o maior número de pessoas, né, quando você consegue satisfazer um maior número de pessoas, claro que você ganha muitos aspectos, né, positivos com isso. Mas nós sabemos também que decisões, tanto governamentais, né, quanto algumas instituições sociais presentes na nossa sociedade, não conseguem, em um determinado momento, agradar 100% das pessoas a qual estão ali participando, né? Isso é impossível, a gente sabe que é impossível, porque cada um tem uma ideia, cada um tem uma forma de pensar, cada um acredita, né, em um objetivo diferente, mas o importante que eles defendiam, que era que o governo era o Estado. Então, o Estado ele tinha que ser automaticamente, o tempo todo, o absoluto, mas atender a maior parcela da sociedade, para evitar grandes conflitos, né? Porque a gente sabe quando a sociedade fica totalmente dividida, né? Nós sofremos muitas consequências. Não estamos vivendo algo muito diferente nesse período, né? Quando nós falamos do termo política. A gente sabe que existe no Brasil hoje dois grandes lados, né? Chamado de direita e de esquerda. E isso impossibilita, né, a tomada do governo, que o governo ele começa a passar por algumas dificuldades, porque ele não consegue atender, né, um maior número de pessoas, então essas pessoas acabam se subdividindo, né, e aí exercendo o seu poder da forma como nós falamos ali na atividade anterior, através de manifestações, que muitas delas não são tão pacíficas, né, através de letras, a mídia hoje, né, que tem um grande poder, é considerado hoje um quarto poder, que acaba influenciando, certo? Que acaba influenciando, né, outras pessoas. Então, assim, é muito complexo você conseguir atender 100%. Mas, na maioria das vezes, o governo ele tem que pensar, né, em tentar criar um método para agradar, sim, o maior número de pessoas. Ah, você é do meio? É verdade. Eu também. Não sou nem de esquerda nem de direita, sou do meio. A gente sabe, né, que o nosso país hoje ele é totalmente dividido, infelizmente, em duas ideologias partidárias. A gente não fala nem questões políticas. Hoje são duas ideologias partidárias. Tem pessoas que não conhecem o conceito de política, não conhecem governantes, não, né, não defendem uma ideologia, mas sim defendem somente um partido. E isso é ruim, porque nós não temos progresso, né? O governo não avança, as pessoas tentam de qualquer forma interferir,
E isso é ruim para ambos os lados. E quem sofre sempre é a camada popular. Alguém tem alguma coisa a dizer? Tudo ok até aqui? Vocês estão muito quietinhos hoje, vocês não são assim. Grifaram aí o parágrafo 3? Quem que tá usando sua mãe? Não vou falar quem é. Vocês nada. Eu não sou, eu sou o Kel. Tá aqui, ó. Se você olhar meu nome, eu sou o Kel. Vai ficar com falta. Sua mãe aí vai... Ah, é a Thalita. É a Thalita? Não. É a Thalita? Não? Thalita tá aqui. Quem que é? Sua Não, a mãe? Thaís tá com o nome dela mesmo. Só fica prestando atenção, quem vai ser o próximo a entrar aí? Ah, é. Agora apareceu. É. Não, mas já está na sala. É o André. Ah, dedurou. Não, É que eu ia olhar agora aqui para ver quais eram os alunos que estavam presentes. Agora o cara botou uma foto de uma baleia no perfil. Qual que é a página? Eu tô perdida. Página 7 agora. Você grifou o parágrafo 3 da página 6, da segunda coluna? Abaixo da imagem lá de Thomas Hobbes? Thomas Hobbes? Nessa ideia. Então, grifa o terceiro parágrafo. Isso. Uhum. Então, o Hobbes ele sempre defendeu que, para evitar grandes abusos, né, dentro dessa sociedade, o homem deveria sempre se organizar, sendo uma figura ideal de um governo monarca ou uma assembleia, pois essas entidades representariam a vontade da maioria. A gente sabe que num governo monárquico é muito difícil, né, ele defender a maioria da camada popular. São pessoas que fazem parte de uma grande elite, né? Todos os governos monárquicos estudados, que, porém, pensam também nas necessidades de uma pequena parcela da população. Mas eles acreditavam que o homem ele tinha que se organizar dentro da sociedade e não mais deixar que o direito divino tomasse, né, o papel do Estado. Na página 7, verdade? Essa pequena parcela são eles mesmos. Página 7. Na página 7, no segundo parágrafo, diz assim, ó. Embora Hobbes apresente uma forma de governo monárquico, em geral ligado à igreja, não é o direito divino que impera, mas sim a vontade de cada indivíduo para eleger um rei. Por mais que ele defendia, né, esse governo monárquico e estava totalmente ligado à igreja da época, ele não queria, ele não aceitava mais em suas ideologias que o direito, né, o governo não podia mais ser representado por esse direito divino, mas sim a vontade de cada indivíduo para eleger um rei, tomando a monarquia um poder secular e não mais ligado à religião. Acharam aí onde eu acabei de ler? Grifem também essa parte. Grifem também. Ela funciona, ela funcionou, né? Nós temos índice de que ela funcionou. Só que ela pensava numa pequena parcela, né? A monarquia, ela não pensa num geral, ela pensa numa pequena parcela. Não muda tanto quanto um poder, né, democrático ao qual nós estamos vivendo, que infelizmente alguns políticos, quando exercem determinado poder, né, de governar, pensam também em benefícios próprios. Então, estão pensando somente deles também. Não estão pensando na camadas, né, camadas sociais que fazem parte da sociedade. Professora, é verdade, André, é isso aí. Eu acho que por mais que nós sofremos muitas consequências
Não é da forma como todos gostariam que fosse, mas a democracia, né? Nós não podemos perder a nossa democracia. A democracia, ela é fundamental. Por quê? Porque ela vai ouvir, né, e tentar atender todas as necessidades de todas as classes, né, que esse mundo capitalista acabou por subdividir, né? Infelizmente, hoje, o capitalismo acabou subdividindo as classes, né? Classe alta, média, baixa, enfim. Mas, assim, hoje todos nós temos direito ao voto, né? Antes era voltado para o voto censitário, você tinha que estabelecer renda. Então, assim, eu penso que a monarquia também funcionou de alguma forma, né? O Brasil, principalmente no segundo reinado com Dom Pedro II, se industrializou, né? Foi o início de grandes ferrovias, teve lá a Era Mauá, né? Então, assim, mas era um poder centralizado nas mãos de poucas pessoas. E poucas pessoas não conseguem atender às demandas maiores da sociedade, né? Por isso que nós temos que defender a nossa democracia, mas com ordem e progresso, né? Também não são com badernas, gerar grandes conflitos que não são pacíficos, que acabam atingindo outras camadas sociais. Polêmicos, com fake news, criado na internet, tentando manipular a mentalidade, né? Democracia é você respeitar a opinião do outro. Infelizmente, hoje no Brasil, quando nós falamos sobre política, as pessoas não respeitam a sua ideologia, a sua ideia, o que você defende, entendeu? As pessoas ficam brigando por partido A, partido B, o tempo todo, entendeu? Se ofendem. Isso não é democracia. Democracia é você respeitar, é você colocar o que você pensa e respeitar o que o outro pensa. Na verdade, isso é democracia. E, infelizmente, as pessoas hoje estão intolerantes quando nós falamos sobre política. Acabam, né, se ofendendo. Mas vamos dar continuidade aqui. Kelvin quer falar alguma coisa? Tinha liberado o microfone? Não, liberei sem querer. Não? Não. Tá. Então, agora nós vamos falar sobre o John Locke. Ainda na página 7. Olha lá. Tal qual a de Thomas Hobbes, a obra de John Locke foi pensada e inspirada nos conflitos políticos que vivenciou em seu tempo, que viram a culminar numa monarquia parlamentarista durante o século XVIII. Locke também defende a ideia do justnaturalismo. Para ele, o direito não é algo divino, mas pertence ao campo da natureza e, portanto, é inerente a todos os seres humanos. Grifem também a parte que fala ali, ó. Locke também defende a ideia do justnaturalismo, que para ele o direito não é algo divino, mas pertence ao campo da natureza e, portanto, é inerente a todos os seres humanos. Acharam aí? Alguém quer ler esse segundo parágrafo da página 7 para prof? Pode ser? Pode. Hobbes e Locke divergem quanto às suas visões políticas. Para Hobbes, o ser humano é naturalmente maligno e, se não for controlado, fará da vida uma eterna batalha de todos contra todos. Para evitar isso, é necessário que todos abram mão de certa liberdade para haver o controle político. Para Locke, a sociedade natural ainda pode ser encontrada, principalmente na América, em sociedades indígenas que funcionavam apenas de não ter um rei, pois todos sabiam de suas responsabilidades e viviam em harmonia. Para continuar? Olha só. Ambos defendem a mesma ideologia, só um pouquinho. Ambos defendem a mesma ideologia de não ter mais a origem de um governo divino. Só que eles entram em divergência em determinado momento. Porque Hobbes, ele defende a monarquia
Porque ele acredita que com a monarquia, os indivíduos eles poderiam ser controlados por esse rei, né? Por isso que, por mais autonomia que a sociedade poderia ganhar, mas eles iriam ser controlados pelo rei, né? Em ambos os aspectos, sociais, religiosos, enfim, né? Eles iriam ser ainda controlados. Já John Locke, ele defende, né, a monarquia parlamentarista, que surgiu lá na Inglaterra, realmente no século XVIII, que tinha o objetivo do quê? O rei, ele não tomava mais as decisões sozinho, ele tinha que passar pela união, pelas decisões agora de um parlamento, por um grupo de homens que eram escolhidos para atender as necessidades da sociedade, tá? E ele fala que ele usa o termo sobre as sociedades, né, na América, e ele usa o termo dos indígenas. E ele fala, ó, que funcionavam apesar de não ter um rei, pois todos sabiam de suas responsabilidades e viviam em harmonia. Eles não tinham um rei, mas eles tinham um soberano, né? Dentro daquela hierarquia, eles tinham um soberano, mas eles não tinham uma força tão maior quanto o rei. Então, era nesse período, nesse momento, que eles entravam em divergências, tá? Um defendia uma monarquia total e o outro defendia uma monarquia parlamentarista, onde o rei não tem mais o poder absoluto. Isso é uma monarquia parlamentarista, tá bom? Ok aqui? Pode prosseguir, então, Rebeca. O prof. Então, Hobbes, ele defendia a monarquia absolutista e o Locke a parlamentarista? Isso. Ok. Pode Parlamentarista. continuar, né? Isso. Isso aí. John Locke chamava esse tipo de governo de pacto de consentimento e expôs seus principais ideais na obra Segundo o Tratado sobre o Governo. O principal alvo de John Locke, como contratualista e adepto do justnaturalismo, não era a obra de Thomas Hobbes, mas a de outro inglês, de nome Robert Filmer. Na obra O Patriarca, Filmer defende o direito divino de governo dos monarcas, algo que tanto Hobbes como Locke desaprovavam. Pode continuar? Viu? Eles não eram a favor de escolha de governo divino. Pode continuar. Para Locke, no entanto, a propriedade eu pulei um? Ah, tá. Para Locke, a autoridade de um governante não pode ser tratada... Oi? Pode continuar. Para Locke, a autoridade de um governante não pode ser tratada como um ato patriarcal, mas sim como um ato de consentimento, ou que ele chama de pacto de consentimento, pelo qual cada indivíduo consente algo a seu semelhante. Sendo assim, o governo exerce seu poder por meio do bem comum. Para Locke, no entanto, a propriedade é privada e já existia antes de haver a organização do Estado. Ela pode um dia ter pertencido a todos os sujeitos da comunidade, mas tende a se acumular na mão de poucos, o que para Locke estaria ligada à capacidade de trabalho individual. Por meio do trabalho e do comércio, o ser humano cria riqueza, e é nesse ponto que Locke lança a ideia. Pode continuar? Ou você ia falar? Pode continuar, Rebeca. E é nesse ponto que Locke lança a ideia de que é necessário instituir a sociedade civil para proteger a propriedade privada. Quer falar agora? Tá. Vocês viram aqui que sobre a propriedade privada defendida por Locke, e ele diz que ela já existia. Por quê? Porque a gente sabe que desde o início da história, né, se concentrava uma riqueza maior nas mãos de uma pequena camada social. Sempre foi assim. Na história da Grécia, a gente não estudou lá a divisão das sociedades? Quem tinha mais direito, quem tinha menos direito, quem sustentava as outras castas acima. Não estudamos isso? Então, em todo determinado momento, na história,
esse poder, né, esse comércio, essa sociedade privada, né, essa organização privada, acabou se concentrando nas mãos de poucos. E não é diferente hoje, né? Não é diferente o que ocorre hoje na sociedade totalmente contemporânea, né? Assim defendida por alguns historiadores. Mas ele acreditava, que nem leu lá no último parágrafo, ó, que é nesse ponto que Locke lança a ideia de que é necessário instituir a sociedade civil para proteger a sociedade privada. Ou seja, não iria, né, por mais que eles lutassem por uma monarquia parlamentarista, uma monarquia sem o poder divino, não teria como mais eles tirar das mãos de uma pequena parcela o poder de sociedade privada, mas que tinha que dar direitos, tinha que proteger a sociedade civil, né? Os demais, tá? E era nisso que ele falava, é nisso que ele defende quando ele trata de sociedade privada, tá? De organização, de propriedade privada, ok? Podemos ir para a página agora 8. Ficou claro, então, dos dois filósofos? Tem alguma dúvida? Podem perguntar. Podemos prosseguir. Agora nós vamos falar sobre John Jacques Roosevelt. Quem quer fazer a leitura? Bora. Posso? Bora. Pode ir, Thalita. Pode. Jean-Jacques Rousseau nasceu numa família humilde, em Genebra, na Suíça. Assim como a de outros contratualistas, a obra de Rousseau foi influenciada pelo meio em que vivia. Era admirador da forma de governo de sua cidade natal, como também de modelo ateniense de governo surgido no século V a.C. Ele sabia, no entanto, que era impossível aplicar o modelo ateniense para a populosa civilização francesa da época. Por causa disso, sua obra é marcada por certa dose de pessimismo. Rousseau acreditava que enquanto os seres humanos viviam em estado natural, não havia um disputa entre eles, sendo bons e piedosos para com seus semelhantes. As disputas começaram a ocorrer a partir do momento em que surgiu a propriedade privada. Desse fato, para Rousseau, advém a sociedade civil e todos os males que a humanidade passou a experimentar. Tá. Aqui ele fala também, não fugindo de outros, né, como de Thomas Hobbes, como de John Locke, que acabaram defendendo aquilo que eles estavam vivendo em determinado período, né? Então, ambos foram influenciados pelo meio a qual eles viviam. Mas aqui ele fala que as disputas dentro da sociedade, essas diferenças, esses conflitos, só aconteciam porque começou a existir a propriedade privada, tá? Ele fala que antes disso, os indivíduos, os seres humanos, eram bons e piedosos para com seus semelhantes. Quando não tinha um governo pré-estabelecido, né? Quando não tinha aquela subdivisão de sociedades, de camadas, onde não existia um governo, né? Que era mais autoritário, onde todos viviam, né? Normalmente, claro que sempre respeitando uma hierarquia, mas que essa hierarquia não acabava influenciando, né? Nessas sociedades. E os homens eram mais piedosos. Então, ele, de fato, coloca os conflitos, né, as injustiças, tanto de sua época vivenciadas, por outras obras também que ele lia, que a culpa de tudo era a definição de propriedade privada, né, o poder centralizado nas mãos de poucas pessoas. Aí diz assim, na página 8, ó, lá onde a Thalita estava lendo. Sendo assim, pesquise e responda. Para que surgiu o Estado na visão de Roosevelt? Por que existiu o Estado? O que fala aqui, da onde nós lemos, que fala que existiu o Estado para ele? O Estado serve para quê? Ele já explicou que o início dessa propriedade privada pode ter sido o caos de tudo, né? É isso que ele acreditava. Mas aqui, como que o Estado surge?
o Estado ele surge para legitimar, né, a propriedade privada, ou seja, para colocar mais ordem, né, para concretizar essa sociedade privada. Coloquem lá, então, que o Estado... Querem que eu coloque no chat para vocês? Tá no chat, tá? Não tá me ouvindo, André? Ó, para vocês complementarem essa resposta, olha lá no penúltimo parágrafo abaixo da questão aí. No penúltimo parágrafo abaixo dessa questão. Diz assim, ó: para evitar que o homem se corrompesse, deveriam ser instituídas leis que não apresentariam a vontade da maioria, mas de todos, tá? Coloquem lá que essas leis criadas, né, quando o Estado acaba legitimando uma propriedade privada, essas leis teriam que atender a todos e não uma pequena, né, não representar a vontade de uma pequena ou até mesmo de uma maioria da população, mas sim de todos, tá? Atender às necessidades de todos. E ele defende ainda, olha lá, ó, tais leis, na opinião de Roosevelt, tornariam todos os homens iguais, pois sem igualdade não há possibilidade de liberdade. Analisando esses três filósofos, qual deles vocês acham que era mais coerente? Qual a ideia desses três filósofos estudados até agora? Vocês conseguem perceber que mais pensavam mesmo numa maior parcela da população? Analisando a ideia desses três. Vamos lá, vamos comentar. Vou abrir um momento para vocês comentarem, participarem. O André acredita que nenhum. Aí a Sanam vai nas ideias de Roosevelt, né? Quem mais? Coloquem lá a opinião de vocês. Vamos, galera. Paloma saiu da reunião? Vamos, cadê a Gabi? Gabi, participa aí. Kelvin. Raíssa, cadê você? Vitória Ferrari. Tá, o André colocou que todos falam sobre uma maioria de uma forma, controle sobre eles. Isso, Todos falam em defender a maioria, mas em determinado momento, algo para controlar. Verdade. Luke também acha que legal, mas Roosevelt. Rebeca também defende mais a ideia de Roosevelt. Raíssa. Tá, então... Ficou claro para vocês, então, a ideia de cada um?
né? John Thomas Hobbes defendia uma monarquia mais absolutista, mas também não era a favor do governo divino. Locke também não era a favor do governo divino, só que defendia uma monarquia parlamentarista, né? Onde aquele poder do rei não poderia ser mais somente absoluto. Já Jean-Jacques Roosevelt, né, desacreditava na propriedade privada, dizendo que isso trouxe o caos para a sociedade, e ele era a favor do Estado, né, criação de leis para tentar dar um andamento melhor ainda mais aquelas sociedades. Eu também acredito que a sociedade privada, ela traz muito caos, né, porque é sempre um poder de mercado controlado cada vez mais numa pequena, menor parcela da sociedade, né? E o trabalhador fica sempre à mercê dessa situação, né? Porque ele é a mão de obra. Mas para ele exercer essa mão de obra, ele precisa automaticamente dessa propriedade privada, né? Quando nós não temos a propriedade privada, nós temos órgãos públicos, né? Que acabam precisando também dessa mão de obra. Podemos continuar falando sobre liberdade ou determinismo? Não tem. O mundo capitalista não tem mais como evitar. Não tem. Temos como criar leis que melhorem para ambos, né? Tanto para uma propriedade privada, tanto para as outras camadas da sociedade. Por isso que Roosevelt fala das leis, né? Do Estado. Legitimar, criação de leis, tratar todos iguais, né? Que essa igualdade, ela traria ainda mais uma liberdade. É por isso que ele sempre defendia isso. Liberdade ou determinismo? Até que ponto, gente, vocês acreditam numa liberdade coerente? O que é liberdade para vocês? Comentem aí, Caprof. O que vocês acham sobre liberdade? O que é liberdade? Vamos lá. Libera o microfone, um de cada vez, e fala uma palavra que te lembre liberdade. Tentam criar um conceito para liberdade. Vamos lá. Vamos, primeiro ano. Sim, o que é a liberdade? Como que vocês conceituam liberdade? O Kelvin colocou que é fazer o que quiser, mas vamos liberar o microfone? Vai lá, Kelvin, fala lá a sua. Não, botei assim, ó, fazer Vamos o que liberar. quiser, desde que não quebre as leis. Isso, muito bem. Quem mais? Ô, prof, eu acho que liberdade é ter o poder de decidir nossas ações e nossas atitudes. Eu também acho. Muito bem. Pra mim é a mesma coisa que o da Rebeca, só que a gente não ser julgado também pelo que a gente faz. Se for certo. Porque essa liberdade, querendo ou não, traz, né, muitos julgamentos às vezes, né? Às vezes não, quase sempre. Tudo, na verdade, não tem A como Gabi escapar colocou disso. agir conforme as leis. O André colocou liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio. Oi, Kelvin? Oi? Thalita, vamos? Guilherme Nobre, o que você acredita sobre liberdade? Vamos lá. Raíssa. Cadê a Vitória Ferrari? Não está me respondendo mais? Será que dormiu? Vitória! Abra o mic! A liberdade é o poder de escolher como vai agir. Como que você consegue expressar a liberdade, Vitória? Ai, meu Deus. A gente viu que todos esses filósofos contratualistas, em um determinado momento, eles buscavam uma autonomia, né? E essa autonomia era voltada para uma liberdade. Claro que uns defendendo um poder mais absoluto, né? Onde a liberdade ela é uma pequena parcela, outro querendo voltar
para questões de um parlamentarismo, onde essa liberdade de expressão ela poderia estar aumentando, outro voltando para a criação de leis. Isso, Guilherme Nobre, muito bem. Então vamos lá. Liberdade ou determinismo? Vai, Vitória Ferrari, para prof. Beleza. Como se pôde Tem que terminar esse capítulo hoje. constatar, os filósofos contratualistas divergiam em opinião, mas tinham um objetivo comum: a busca pela liberdade individual do ser humano. Para eles, talvez fosse necessário aos indivíduos Grifem aí. sacrificar algo de Só um sua pouquinho, liberdade Vitória. para se Vitória. Parei. Só um pouquinho. Grifem lá, ó, que os filósofos contratualistas, eles acabavam divergendo, né, criando cada um uma autonomia, a qual eles buscavam todos junto, o quê? Uma liberdade, né, do ser humano. Então, por mais que existisse a divergência mais ampla, tinha os mesmos conceitos, uma liberdade maior, mais ampla. Vai, pode ir, Vitória, perdão aí. Posso continuar? Para eles, talvez fosse necessário aos indivíduos sacrificar algo de sua liberdade para se condicionar a leis e regras elaboradas por pessoas que representariam os seus anseios, recebendo em troca a liberdade para viver e fazer escolhas no âmbito privado, desde que não prejudicasse os interesses do coletivo. É para continuar? Continua. Essa busca faz parte da natureza de considerável parcela da população, mas alguns indivíduos, seja por conceitos religiosos ou filosóficos, acreditam que sua vida é determinada por alguma coisa. Embora as palavras determinação e determinismo sejam parecidas, elas têm significados bem diferentes. Pessoa determinada é aquela que traçou uma meta e se dispôs a atingi-la. Para isso, ela se vale de sua determinação, ou seja, capacidade de estabelecer objetivos e alcançá-los por meio da força de vontade e de outras ferramentas. Para a pessoa, então, só um pouquinho, Vitória. As pessoas que são mais pré-determinadas, assim, defendidas, né? São aquelas pessoas que traçam, então, alguns objetivos e lutam para alcançar determinados fins. Só que não podendo esquecer que para você poder alcançar e realizar os seus objetivos através dessa determinação, você tem que ter uma liberdade, tá? Por isso que fala liberdade ou determinismo. Então, eles se casam, né, em determinado momento. Porque você precisa da liberdade para você traçar aquilo que você almeja. Você tem que ter liberdade para isso. Sabendo que essa liberdade, em determinado momento, ela não pode ser muito ampla, né? Porque nós desejamos várias coisas. Mas aqueles desejos que atendem às nossas necessidades, né? Em um determinado momento, para você chegar a realizar, a concretizar esses atos, vocês precisam do determinismo, da determinação, né? Onde você vai pontuar de que melhor forma você pode estar alcançando aquilo. Aí lá no final diz, a prof vai terminar para você. Determinismo é o princípio segundo o qual todo o universo, inclusive a vontade humana, foi pré-estabelecido por uma força superior, contra a qual não se pode lutar. Na página 9 diz assim: claro exemplo de determinismo são as leis da natureza, às quais a humanidade está condicionada. Ninguém pode respirar embaixo d'água, sem auxílio de equipamentos, andar mais rápido que o som, nem ultrapassar a velocidade da luz. Então, se pode dizer que o homem está limitado por esses fatores naturais. Não somente a natureza limita o homem, as leis de convívio social também, né? Porque nossa liberdade, igual todos ali colocaram, o Guilherme Nobre colocou por último, fazer tudo menos desobedecer as leis.
né? Que elas são essenciais para o convívio da sociedade. Como as contidas na Constituição brasileira, limitam o comportamento social e são importantes para que todos, em certa medida, desfrutem de liberdade de ação. Aí diz assim: a Constituição, sendo uma forma de lei determinista, pode lhe dizer o que fazer de sua vida? O que vocês acham? A nossa Constituição, ela é uma lei determinista, né? Porque eles determinaram, lutaram e conseguiram colocar na nossa Constituição, elaborada em 1988, né? Num período conhecido no Brasil como período de redemocratização, após um regime chamado regime militar, né? Onde a Constituição ela não prevalecia, e sim atos institucionais, assim, definidos por eles, por esses governos. Então, após a sua criação, foi através de lutas e de uma determinação que ela se concretizou. Mas ela pode dizer o que fazer da sua vida? A Constituição, ela pode te dizer o que você deve fazer da sua vida? O que vocês pensam a respeito disso? Eu acho que sim. Mas Eu acho que daí não. vai da decisão. Eu acho que sim. Pode falar. Não, fala você primeiro. Ah, tá. Eu acho que sim, mas eu acho que cabe a nós decidirmos se a gente quer exercer ela ou não. Mas acho que sim. Se a gente for obedecer ela ao pé da letra, eu acho que ela pode sim dizer o que a gente quer fazer da nossa vida. Tá, Vitória, o que você ia falar? Quem estava comentando aí na hora que a Rebeca foi falar? Foi a Vitória, né? Gente, qual que é a função da Constituição? A função dela é nossa senhora, salvaguardar os nossos direitos. Quase que não sai a palavra. É salvaguardar os nossos direitos. Essa é a função de uma Constituição. Os direitos e escolhas pessoais dos cidadãos. Por quê? Porque quando você determina alguma coisa para a sua vida que não tenha, né, não esteja engajado dentro de leis que são permitidas dentro da nossa sociedade, você não consegue realizar. Não é verdade? Aquilo que você almeja, que você determina para a sua vida, que fogem das leis permitidas pelo convívio social, são cada vez mais difíceis, né, de acontecer. Então, por isso que ela, não é que ela delimita a sua vida, não é que ela cria limites para a sua vida, mas você você vive em função daquilo que ela está guardando, né? Está defendendo pelos seus direitos. Então, vocês respondem aí para a prof, e cada um lê para mim o que colocou, aí para a gente poder terminar e ir para as atividades da outra página, falar um pouquinho sobre esse livro determinado, para a gente poder concluir o nosso primeiro capítulo de filosofia. A Vitória saiu da sala? Deve ser a internet, né? A internet está horrível. Que horas são? Peraí, não estou conseguindo ver a hora aqui. Peraí. 10:01 já? Yes! Passou rápido. Nossa, gente. Passou rápido. Tá. Pro, Oi. eu acho que a Vitória caiu mesmo, porque aquela hora que você perguntou. E a Paloma também tá com problema. Ela disse que não tá conseguindo ouvir a tua voz, que tá, tipo, travou o celular Então, dela. eu vi que ela entrou também, depois saiu, depois ela entrou. A internet, gente, ó, essa semana a Milka teve problemas de internet, a Lúcia teve problemas técnicos de internet. Semana passada eu quase não consegui dar nenhuma aula, todo dia dava um BO aqui em casa com a minha internet. Diz que a Oi, semana que vem, vai entrar em manutenção, viu? Quem tem internet da Oi, eu tenho internet da Oi. Vai entrar em manutenção semana que vem. Diz que vai ficar quase uma semana sem internet. O rapaz trabalha na Oi estava comentando. Boa. É só
bem de Ainda vez bem em que não funciona quando bem. que ela, tipo, fica fraca. Mas cair nunca caiu. Tá. Então vocês respondam essa questão e aí vai ficar essa leitura sobre livre e determinado, tá? A questão da liberdade, alguns filósofos como Karl Jaspers, né, defendia esse indivíduo pré-determinado, tá bom? Aí vem lá, com a liberdade é essencial, a liberdade deve ser garantida, a liberdade é um valor ou um direito inalienável, tá? Vocês vão terminar só essa leitura aí sobre livre e determinado. E aí, vão para as atividades da página 10. Para a gente não perder tempo na próxima aula, fica também essa atividade. Eu vou deixar um prazo para vocês responderem. Depois eu tiro uma foto do gabarito e mando para vocês fazerem a correção na apostila. Pode ser? Ok? Todos concordam assim? Ô, Beleza. prof, e quem já Oi. fez aquela tarefa de história já pode mandar já? Já pode mandar, Tem que eu que já esperar vou o prazo. anotar o nome. Não, já pode mandar. Ok, Deixa eu beleza. só anotar aqui o nome de vocês presente na minha apostila, porque eu estou anotando as datas na apostila para depois eu fazer o meu diário. Hoje é 25, né? Até que dia que tem que entregar? Ah, Vitória, voltou. Pode entregar, podem até a próxima aula, tá bom? Até quarta-feira, porque daí na História e quinta a gente vai filosofia. iniciar. Vou dar um prazinho maior para vocês, tá? Aí não esquece, Rebeca, de mandar aquelas orientações das atividades da página 42 e 43 de história Ela já para os alunos que não fizeram terminarem estarem enviando, mandou, tá prof. bom? Já mandou Ah, tá. Ô, Beleza. prof, Deixa eu só fazer eu a não sei se eu chamada. mandei Oi. a certa. no grupo, prof. Mas eu mandei aquele. Eu vou conferir lá. Peraí, só um minutinho. Ó, Eu acho eu que tô eu sem mandei a noção. certa. Eu mandei só no grupo que tá os alunos, mas daí eu vou mandar também no que tá os professores. Também. Beleza, beleza. Pra Ah, ver se vocês tá têm um certo. grupo só de vocês, é? Yes. Não falam mal de mim lá, não, né? Imagina. Não. Você tem figurinha nacional lá, nada mais que isso. Rebeca, você tira print e me conta. A gente não fala do professor. Aham. Eu já fui aluna, Vitória. É sério. Toma! Tá, eu vou Mas a gente chamando o não nome fala e pode mesmo, ué. saindo da sala, tá bom? Tá. Ana Rebeca. Aí já pode ir saindo. Gabi, Essa não vai ser a última. Guilherme, Kelvin, Presente. Falou. Chupar dimensional. Raíssa. Raíssa hoje estava quietinha, Raíssa. Thalita. Aqui. Tchau, gata. Tchau. Vitória. Tchau, prof. Faz tudo, hein, Vitória? E a Sanã. Oi, tchau, prof. Tchau.